Oi, Andréia, muito obrigada. Oi, Paula, que maravilha ter você e todos que estão aqui conosco nesse momento. A apresentação da Semana Trainer de Sucesso faz parte da certificação no programa, na metodologia que eu e a Andréia desenvolvemos, que a gente denomina Trainer de Sucesso. Esta palestra dá direito a certificado. Ao final, você precisa colocar o seu nome completo, o seu e-mail e o seu celular aqui no bate-papo para que a gente possa te enviar o certificado desta palestra específica. O Trainer de Sucesso é uma metodologia que nós desenvolvemos totalmente remoto, 100% online, hoje pelo Hotmart, onde nós criamos comunidades de práticas e também ele é estabelecido com base em 3 eixos. No primeiro eixo, a pessoa trabalha o autoconhecimento. Por que que eu quero ministrar aulas, treinamentos, ser facilitador ou multiplicador interno de qualquer área da empresa, trabalhar com qualquer evento de ensino e aprendizagem? Ela precisa saber o seu propósito. No segundo eixo, nós trabalhamos o DIPEXA, que é todo o projeto que envolve desde o diagnóstico de necessidades, o planejamento, a execução e a avaliação de qualquer processo de ensino-aprendizagem. Desde uma palestra como essa, até qualquer curso de curta ou longa duração, aula de graduação ou pós, algum projeto que você queira desenvolver na empresa. E também temos, ao final, toda a parte da envelopagem, ou seja, depois que eu tenho um produto, que eu descobri que eu quero aquilo ali, como é que eu entrego? Como é que eu vendo? Como é que eu me comunico com ele para o mercado? Então, ele é um programa e uma metodologia completa que você faz totalmente remoto, com uma parte do material gravado, mas também aulas ao vivo, como essa palestra. Depois você faz essa semana, ao final do programa, tem a sua certificação também do programa. Então, esperamos vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do Trainer de Sucesso, nos avise aqui também no bate-papo ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Trainer de Sucesso. Esperamos você lá. Um grande abraço. Paula, tenha uma excelente palestra, uma excelente noite. Seja muito bem-vinda, né? Você nos mandou seu material, nós temos certeza da qualidade, que vai ser um momento muito gostoso para todos que estão aqui conosco, participando deste evento. A palavra é Tá. toda sua. Você tem Deixa aí eu só 40, apresentar. 45... Deixa eu só apresentar a Paula antes. Deixa eu ler o currículo dela. Claro! Então você tem 40, 45 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Tudo de bom, até mais! E também a gente vai colocar os contatos da Paula e os nossos contatos aí no chat para quem quiser também já ir anotando e nos seguindo, tá bem? Bom, então temos aí a palestrante de hoje, a Paula Almeida, que vai falar e vai fazer uma palestra com o título Como Liderar Diferentes Gerações no Ambiente Organizacional, que é um grande desafio que todos nós passamos, gestores, líderes, profissionais aí, hoje em dia, esse choque de gerações dentro das organizações. A Paula, ela é fisioterapeuta formada pela PUC de Goiás, natural de Goiânia, especialista em ergonomia e saúde do trabalhador, atuou como ergonomista durante 5 anos em multinacional. Há 4 anos atua como business partner em RH em uma das maiores multinacionais do ramo alimentício. Especialista em gestão de pessoas por competências, indicadores pelo IPOG e fisioterapeuta que ama reabilitar carreiras e projetos de desenvolvimento. E a gente ama ter você com a gente nessa troca linda que fizemos aqui no Trainer de Sucesso. E agora é a nossa hora de te ouvir e te aplaudir, Paula. É com você. Obrigada, Cíndia, obrigada, viu, Andréia, pelo carinho, pela atenção e pelos ensinamentos. Acho que tudo que eu falar aqui vai ter storytelling, vai ter as dicas da Cíndia, de livros, escritores, então acho que tem tudo um resumo ali do trainer, né? De tudo que a gente vem construindo, né? E literalmente eu peguei a pandemia para investir em mim. Então, eu peguei aquele momento ali desafiador, né? Que a gente tem, todo mundo passou pelos desafios, né? Cada um sabe da sua história, da sua luta. E aí eu peguei e trouxe um pouquinho para mim, um momento de investir em mim. E não arrependo e recomendo para todo mundo. Então, só para deixar meu testemunho aí, faria de novo. E, na verdade, estou fazendo de novo. Comecei a fazer
né? Peguei esse certificado aí, mas eu voltei e estou revisitando algumas aulas aí para mim poder aprofundar mais, tá? Então, vou compartilhar minha tela, tá? Quando vocês estiverem vendo, você só me avisa. Ok, já conseguem ver? Agora sim. Tá. Então, vamos falar desse tema tão atual, né? Como integrar diferentes gerações no mercado de trabalho. Esse é um tema que a Cindy, numa aula na pós-graduação que eu fiz no Instituto IPOG, ela me falou, me trouxe um pouquinho sobre essa parte de valores, sobre gerações, e aí eu me identifiquei bastante. Então, eu construí meu TCC, na conclusão da pós-graduação, em cima desse tema. E aí, onde eu fui estudar, e quanto mais estudava, mais eu conseguia entrar nesse tema e me apaixonar, né? Sobre gerações do mercado de trabalho e o melhor. E não só as diferenças, né? O que atrai a gente, o que a gente tem de semelhanças, que podem agregar, que podem trazer algum ensino e aprendizado, né? Então, por isso que eu gosto muito do tema e a gente vai aprender, a gente tem muito que aprender com as gerações anteriores e temos muito que ensinar também para as gerações que estão chegando, né? Por isso que eu trouxe o tema, tá? Que eu acho que é atual. Então, qual que é o tema central da apresentação da palestra? A gente precisa sair no final, né, dessa palestra, tendo uma visão, tendo uma noção de como manter equipes multigeracionais em constante sinergia, de modo que cada geração contribua dentro de suas características. Não existe a melhor geração, todas são importantes, todos têm o seu papel. E aí a gente vai falar um pouquinho, não só das diferenças, mas do que pode trazer de benefício, tanto para o indivíduo quanto para a empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre disso. E no mundo globalizado, né, no mundo VUCA, que a gente sabe que a gente está tendo, e esse ano mais do que nunca foi o mundo VUCA, né, acelerado das mudanças, desafios que a gente está tendo, o cenário está propício para quem se adapta melhor às mudanças, mas para quem aceita melhor a diversidade, as diferenças que a gente tem no meio, né? A gente está o tempo todo falando sobre diversidade. E esse é um meio de diversidade, ter um grupo, um time multigeracional, né? Então, falando um pouquinho disso, como que eu posso pegar essa energia de cada uma e fazer um conjunto onde eu tenho muito mais entregas e resultados trabalhando em equipe, né? Então, como que eu vou fazer isso se eu não conheço a identidade de cada um, a característica de cada um, eu não sei como cada um se motiva, né? Então, eu não conheço um pouco da história de cada um. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente vai conseguir, isso é um diferencial, né? Uma empresa que consegue ter o resultado numa equipe multigeracional acaba trazendo um resultado muito positivo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E não tem como a gente falar sobre gerações se não entrar em valores, né? E aí a gente vai falar sobre a ética, né? Os valores, eu posso participar de uma geração, nasci naquele ano, mas eu tenho um valor que pode ser de uma geração anterior. A gente sabe que tem várias pessoas, eu sou geração Y, mas eu tenho alguns valores que é muito mais baby boomers, né? Então, isso é normal, isso acontece, tá? Você se identificar com valores, mas a geração não vai mudar, tá? Você vai continuar sendo aquela geração porque você nasceu naquela época, mas os valores podem sim alterar, que é de indivíduo para indivíduo, né? O que são valores? São regras para manter a convivência das pessoas na cidade. É uma referência para o homem, né? Cada um tem seu valor, aquilo que ele não abre mão, não se faz troca de valores, né? Pode se agregar, aprender, mas assim, valor você nasce com ele, né? Significa atribuir-lhe importância. O que você dá importância? Se algo te fere, te machuca no sentido, porque às vezes é o seu valor, né? Qualquer coisa que você preza muito pode ser considerado um valor, né? Então, falando um pouquinho da importância dos valores, são base para entender as atitudes. Muitos dos valores que acontecem devido a alguma crença, de alguma coisa que acontece que a pessoa tem essa experiência, né? E a motivação, o comportamento, o que leva aquela pessoa a ter aquele comportamento, né? O valor que ela tem, o meio que ela está inserida, né? Orientam para a ação. Os valores orientam para aquela atitude, estabelecidos nos primeiros anos de vida. Então, os valores é no começo da vida, e ele vai trazendo isso. Aprende com os pais, com os avós, né? Então, os ancestrais. Então, tem toda essa parte de primeiros anos de vida já criar esse valor, né? Estáveis e permanentes, mudam lentamente. Pode mudar sim, mas é lentamente. Não é algo que muda de um dia para o outro, né?
Os valores são construídos, né? Então, a importância do valor para a gente não começar já falando da geração sem entender que os valores são diferentes, tá? A mesma, ter nascido no mesmo ano, na mesma época é uma coisa. Ter o valor não é o mesmo sentido, né? A gente pode ter essas alterações quanto aos valores. E os valores organizacionais, entrando um pouquinho na empresa, na organização, né? São os valores percebidos e compartilhados pelos empregados como característico da organização. Aquilo que a organização fala, quais são os seus valores, o que representa a empresa, o porquê que existe a organização, né? E que orienta o funcionamento e a vida desta. Então, a missão, o valor, qual o sentido, qual o propósito daquela companhia, né? E a função, criar nos membros da organização modelos mentais semelhantes relacionados ao seu funcionamento e missão. Então, quer-se criar um valor organizacional dentro dos seus colaboradores para que tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo, para que todo mundo tenha até o mesmo modelo mental, que é o mais difícil, eu entendo, é que se tenha esse modelo mental trabalhado em todos os funcionários. Então, é um trabalho de cultura que a gente tem que entrar no meio da parte de cultura mesmo organizacional. E aí, como que eu vou entender as organizações se eu não conheço elas, né? Então, para mim entender um assunto, eu preciso conhecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre principais características das gerações que ocupam hoje as organizações atuais, né? Então, são 4 gerações que mais ocupam, e a gente vai falar um pouquinho de cada e o que motiva, a forma de lidar com cada geração é importante. A gente precisa conhecer a forma de lidar para entender um pouco de valores, né, que cada um tem, que valores a gente vai entender muito mais conversando com a pessoa, entendendo ali. Uma conversa você consegue identificar um valor. E aí a gente vai conseguir tratar e entender um pouquinho qual atitude, por que tem aquele comportamento, né? E aí são 4 principais gerações que a gente está envolvido, que é o Baby Boomers, tá? Que aí a gente fala da pós-guerra, por isso que chama Baby Boomers, o boom de bebê que a gente teve nessa época. Geração X, geração Y e geração Z. São as 4 que estão inseridas hoje no mercado de trabalho. Geração Z ainda está iniciando ali no começo, mas o Baby Boomers... Hoje, a grande maioria, geração X e geração Y ali que está no mercado de trabalho atualmente. Porém, com o nível de longevidade que a gente está tendo, né? Nós estamos vendo muito baby boomers também trabalhando. E é uma coisa que eles querem, eles gostam, né? A maioria deles. Então, tende-se também a ter os baby boomers atuando. Falando um pouquinho sobre o baby boomers, a gente vai explicar cada um aqui para a gente entender as características e o que motiva eles. Então, nascido de 1946 a 1964, pessoal, a data é muita discussão bibliográfica quanto a datas. Então, você vai encontrar uma data numa bibliografia, né, numa referência, outra data. Então, esse daqui foi a que eu consegui, fiz uma pesquisa e a gente conseguiu ter uma uniformidade nessas datas, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, então, teve um boom de bebês, né? Até porque depois veio o movimento hippie, né? Então, tem toda essa parte aí, da parte de política e cultura também. Nasceram numa época de prosperidade econômica, então estava começando a surgir novas tecnologias, estava levantando alguns temas específicos, então a economia estava começando a girar novamente, né? Começando a voltar. Ambiente fortemente familiar, com a mãe presente o tempo todo em casa, então o papel da mulher na sociedade, na questão de trabalho, não era tão forte, tá? Estava no início ali, então tinha a mãe presente, cuidando, o papel da mulher era junto à família apenas, né? Não tinha outros papéis, definidos por seu trabalho ou profissão. Atualmente, ocupam postos significativos na hierarquia das empresas, são falados como os caras experientes, aqueles que são os mentores, né, que têm uma vivência e prezam pela estabilidade. Então, eles têm uma carreira linear. Então, é estudar, casar, trabalhar e aposentar. Então, já tinha tudo planejado, né? Tudo planejado, estava tudo organizado ali na cabeça deles e não fugiam muito disso, né? Até porque eles vieram pós-guerra, né? Então, era muito estável, né? Toda a parte desse sentido do baby boomers. E falando do engajamento, o que a gente pode ter como engajamento para poder ter uma motivação maior dos profissionais? A gente tem aqui, reconheça as suas qualidades e características únicas,
gostam de um ambiente colaborativo e harmonioso, aprecia sua sólida ética de trabalho, comunica-se cara a cara diretamente, deles feedback contínuo com evidências. Então, resumidamente, são pessoas que gostam de reuniões cara a cara, de conversar cara a cara, são pessoas que sofreram muito agora na pandemia, né? Então, eles querem fazer negócio presencial, eles não confiam tanto assim na tecnologia, né? Ética de trabalho e o poder estar ali próximo e conhecer um pouquinho da ética, do caráter de cada um também é algo que eles gostam muito. Um ambiente colaborativo e harmonioso. Eu sempre falo que o Baby Boomers, você precisa começar conversando com ele, falando o quanto é importante a experiência dele, o conhecimento que ele tem. Que aí, isso é um ganho que a gente pode ter no sentido que que valoriza isso para ele. O tempo de empresa, 15, 20 anos de empresa, para ele é o que faz a história dele, a carreira dele, né? Enquanto geração Y e Z já acham que não quero ficar 15 anos para que eu possa ter uma proposta ou algo que eu queira, né? Então, tudo isso, a gente tem que ver que a experiência dele é algo que é um valor dele, né? Ele aprendeu que ele precisa ficar, ele precisa construir dentro, ele tem um amor ali, muito mais do que ao trabalho, mas a empresa, a missão, o valor, né? O propósito. Então, a gente fala um pouquinho sobre desse respeito. Então, eu sempre começaria falando com o Baby Boomer sobre a experiência dele, tá? Só passar aqui o próximo. A gente vai falar um pouquinho agora de geração X, tá? Nascidos de 1965 a 1979. Característica de seus membros. Então, a gente tem muitos com os pais divorciados, começam ali a parte de divórcio ser mais aceitado pela sociedade também, né? Que antes a gente não tinha essa aceitação, somente da mulher pedir o divórcio. A mãe no trabalho, mãe começa a trabalhar e a gente começa a inserir também a tecnologia. Os computadores começam. Geralmente a geração X, ali na adolescência, eles conhecem o computador. Então, eles não a gente chama de geração nativos, são os que já nasceram com toda a plataforma, toda a parte de streaming, toda essa parte de tecnologia mais avançada. O geração X não, foi na adolescência que eles começaram. E aí são resistentes, independentes e adaptáveis. Então, tem uma energia muito diferente do Baby Boomers, já chegou no mercado de trabalho querendo inovação, querendo mudar a forma de trabalho. Então, tem uma parte aí de inovação dentro da geração X, já começa. E o porquê da geração X? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa geração. Assumem o emprego de forma séria, são sérios, são comprometidos, trabalham para viver, não vivem para trabalhar. Começa a mudar um pouquinho a questão de qualidade de vida, né? Que antes o Baby Boomers, ele precisava trabalhar muito, são workaholics conhecidos, e geração X não, eles já começam a trabalhar para viver, não vivem para trabalhar, né? Saem e entram nos empregos em função da necessidade da família, então já começa a colocar a família ali em primeiro lugar também, tá? Que isso não acontecia muito no Baby Boomers. Então a geração X já tem uma mudança aí, entre a maior mudança de geração da Baby Boomers com a Y. Então, eu tenho a X aí, que tem um pé lá e um pé cá, né? Nas duas gerações, se a gente puder falar assim. Falando sobre o engajamento. Como lidar com a geração X? Espaço para ser criativos. Então, é uma geração que quer inovar, que quer fazer uma diferença. Veio com uma energia muito alta em relação à geração anterior, né? A forma que vão cumprir tarefas e objetivos, eles querem, eu tenho meu objetivo e minha tarefa, então deixa eu criar a forma que eu os meios que eu vou fazer para fazer essa entrega, né? Eles gostam de usar muita criatividade. Valorizam a aprendizagem, são pessoas que procuram, né, aperfeiçoar e a geração X tem uma tendência a querer que a empresa dê essa aprendizagem. E a geração Y já tem uma mudança ali de mindset, que eles procuram isso fora, né? Então, a X ainda fica puxando ali para a empresa fazer os treinamentos, né? Os gestores precisam comunicar claramente o plano de carreira dos seus colaboradores. Para eles, só chama atenção uma vaga se tiver uma entrevista que fale sobre o plano de carreira. Ele quer saber daqui a um tempo onde que ele pode estar, então onde ele pode chegar estando ali. Então, a geração X é muito mais nesse sentido. E aí muda um pouquinho da Baby Boomers.
E aí encoraja-os a descobrir as coisas eles mesmos. São autodidatos, então gostam de procurar coisas, gostam de usar a criatividade. A geração criativa, ela procura muito, né? Da onde que vai tirar. Então eles começam a inovar com isso, né? E assim, eles recebem mais informação. Estava lendo uma reportagem que a geração X começou a ter mais informação, então é como se ela recebesse num dia 300 informações e o Baby Boomers lê no jornal uma impactante, e aí ele ficar com essa uma para ele trabalhar o dia todo. A geração X, Y e Z, ela começa a receber muita informação. Se ela recebe muita informação, ela começa a filtrar também. Então, ela tem informação, mas ela não usa todas as informações e desapega muito mais fácil que a geração do Baby Boomers. O Baby Boomers, ele tem medo de desapegar, porque ele pensa, mas um dia eu vou precisar disso, como que eu vou desapegar disso? Né? A geração X, Y e Z, elas são muito semelhantes nesse sentido. Elas apegam porque vai vir outras informações. Então, ele precisa desapegar. Então, é muito mais fácil essa parte de desapego. Da geração X, Y, Z do que da Baby Boomers, né? Eles têm uma tendência a reter. Então, eles tinham informação. Tinha informação, era no jornal, né? Então, todo dia de manhã ia lá. Hoje não, hoje está a todo momento recebendo informações, né? Então, começa essa parte de mudanças, começa já na geração X que acontece. Geração Y nasceu de 1980 a 1995. Conhecida também como geração milênios. Então, quando vocês ouvirem falar de milênios, a gente está falando da Y, tá? E a característica de seus membros? São filhos do Baby Boomers com excesso de atenção, apresentando alto grau de autoconfiança. Então, são autoconfiantes que vão chegar e eles precisam de estímulos. Então, assim, ó, muito comum você ver um Y ou até um Z, né? Um Y e um Z usando, trabalhando, estudando e ouvindo música. Faz tudo junto, porque eles precisam desse estímulo, né? Eles conseguem ter essa concentração maior do que os Baby Boomers, né? Então, desde que eles nasceram até hoje, eles usam o tempo todo, né? Vai dormir escutando música, vai estudar escutando música, né? Então, esses são os estímulos que eles têm e é muito comum a gente ter eles concentrados ali trabalhando e fazem a entrega do jeito deles, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa repensar mesmo e falar, não, ele não está trabalhando. Não, às vezes ele está tendo um estímulo para que ele consiga ter a concentração, né? E o tempo todo ali está recebendo informações, né? Filtrando o que ele vai usar, o que ele não vai usar. E aí tem a parte de autoconfiança, né? Que também é uma característica da geração Y também. Nasceram em tempos de prosperidade, por isso não temem o desemprego. Então, eles estão sempre ali criando novas oportunidades e tendo novas oportunidades. Seja uma coisa uma coisa nova, ou entrando nessa parte de tecnologia. Então, eles sempre estão perto da onde pode gerar dinheiro, né? Seja na internet, eles vão fazendo os bicos deles, mas no sentido, os bicos deles são diferentes dos bicos de uns anos atrás, né? A gente até fala, né? Que usava força de trabalho. Hoje não. Hoje eles vão editar um vídeo. Eles ganham dinheiro para editar um vídeo, né? Então vão construindo essas novas profissões que antes a gente não tinha, né? Gastaram maior tempo em educação em tempo integral. Então, são crianças que ficaram o tempo todo na escola, né? Então, e aí a gente precisa entender que uma coisa está na escola, a arte de escolaridade, que a gente chama, e a outra parte é a educação. A educação é a vida toda, né? Então, você tem a vida toda na parte de educação. Escolaridade é a parte que ele é um processo. Então, tem escola e tem a vida adulta. E a vida adulta tem a educação. Então, isso também tem que ficar claro que eles têm essa dificuldade de entender que você está aprendendo não só na escola, você está aprendendo com a vida, né? Então, essa parte aí também, na bibliografia já fala sobre isso, as referências falam isso, da dificuldade de eles entenderem que a educação é para a vida, não só na escola. E eles têm uma tendência de querer sair logo da escola para fazer outras coisas, porque ali não está gerando educação. Tá, o tempo todo, a vida toda é a parte de educação está envolvida, né? O trabalho é um meio e não um fim. Então, ele usa o trabalho, acho importante, sabe, né, do quanto isso é importante, mas ele não é construído o caráter da pessoa dentro do trabalho, assim como o Boomers acreditava. O Boomers acreditava que eram os valores e as construções do caráter
era a partir do trabalho, né? O geração Y não, ele já tem isso de uma forma mais, eu preciso trabalhar, mas é para chegar no meu objetivo final, que não é aqui nessa empresa, ou então é fazendo outra coisa, é criar uma empresa própria, né? Então ele tem toda essa parte aí de diferenciação do sentido do trabalho, né? Então a gente vê uma mudança do sentido do trabalho ali, da sobrevivência, ele já pensa em outro sentido, né? Já tem um apoio dos pais, já tem uma base, né? Muitas das vezes ele já tem essa base, então ele já vai procurar em outro sentido o porquê do trabalho. Perfil questionador, então é uma geração questionadora, né? E sempre quer saber por que ele está fazendo aquele trabalho. Então, se não tiver sentido para ele, ele não faz, né? Se não tiver um propósito em sentido de eu estar fazendo aquela planilha, então por que eu vou fazer? Me dá um motivo, me dá um propósito. Aí sim, aí quando tem um propósito em sentido, né? E aí outras gerações também podem familiarizar com isso, né? Não só a geração Y, né? Tem outras gerações que são questionadoras também, e isso vai muito dos valores, né? Eu tenho que ter um propósito no sentido de estar fazendo aquilo e o porquê. E aí, o engajamento de geração Y, né? Construam imagens para engajá-los, motivá-los, inspirá-los. São didáticos. É uma geração que precisa ver imagens. A maioria das pessoas, não todas, mas precisa ter algo que ela consiga inspirá-los, motivá-los, né? Use diferentes meios eletrônicos para se comunicar com eles. É uma geração que se comunica o tempo todo por mensagem, o tempo todo por áudio, né? Às vezes não escreve, só manda áudio. Igual você vê alguns adolescentes só mandando áudio, nem escreve, você não vê nada escrito, só áudio, né? Gostam de ser desafiados, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a diferença em desafio e competição, né? Então a gente está falando da parte de desafio aqui. Então, falando um pouquinho sobre desafio, é quando une, né? Faz uma união ali para a equipe toda montar um projeto ou ir junto com um desafio que tem dentro daquela meta, e aí junto a gente vai conseguir atingir o resultado final. Então, gostam desse desafio, gostam de ser desafiados, né? Não gostam de serviço fácil, que eles consideram. Demonstre interesse e respeito nas suas vidas pessoais. Então, eles gostam de ter suas vidas pessoais ali mais separadas, e diferente um pouco do baby boomers, que às vezes, né, envolvia família, trabalhava muito e não dava atenção, ele já tem as suas vidas pessoais ali e quer separar, né? No momento que ele está de lazer, ele só está no lazer, não gosta de ficar sendo interrompido por trabalho. Então tem toda essa questão daí deles levarem a sério essa parte de separação da vida pessoal mesmo, e sábado e domingo é aquele que você não vai achar porque ele vai estar fazendo alguma coisa e não vai estar muito ligado em questão de trabalho, né? Reconhecimento pessoal dos chefes imediatos é um motivador, então ele precisa desse reconhecimento, né? Geração Y é uma pessoa que, por exemplo, se eu tenho um baby boomers na sala, o X como coordenador e o Y como analista, o analista vai sair da mesa dele e vai lá falar com o baby boomers, e ele não vai nem falar com o X, que é o coordenador dele, que é o superior dele. Ele já quer resolver e já vai direto para onde que é a fonte, quem que vai resolver, né? E aí a gente até brinca, né, que a geração baby boomers, ela fala assim, ó, quem vai resolver isso? Então ela coloca a culpa em alguém, quem que vai resolver isso? A geração Y já fala, como que eu posso fazer para mim resolver? Eu quero resolver, já puxa para ela, né? E aí você vê também a mudança na parte também de educação ambiental, eles são mais querem saber mais o que eles podem fazer de diferença, da parte de melhorias para o meio ambiente, da parte da sociedade, né? Já puxa algumas coisas para eles mesmo. Olha, temas mais polêmicos já traz, já começa a usar, né? Eles estavam fazendo um estudo também que o islamismo estava usando mais pessoas da geração Y e Z para chamar. Por quê? São pessoas mais abertas para conhecer, para falar, e são pessoas mais curiosas. Então, eles acabam usando isso como isca, né? Então, são pessoas que querem saber mais, e aí acaba puxando ali essa geração aí que quer saber mais como que foi desde o começo, são curiosas, né? Então, são pessoas que vão atrás. Então, eles não ligam muito para a hierarquia, tá? A hierarquia é uma coisa que para eles não faz muito sentido, porque se ele tiver que resolver, ele vai resolver com quem resolve, né? Então, e puxa um pouquinho para ele também ir lá e resolver. Falando um pouquinho
da geração Z, né? Então, 1990, 2009, acredito que todos nós estamos nessa geração Z, né? Somos nativos digitais, não tenho dúvida quanto a isso. Ninguém vai falar qual geração que tá, que eu sei, né? Não precisa, tá bom. Não precisa de falar qual geração que tá. Mas então, nossa geração Z, a gente já nasceu com as plataformas, streaming, com o celular na mão, tirando selfie, né? Então, as características ainda não muito conhecidas. Então, assim, no mercado de trabalho, a gente não tem tanto, especificamente, trabalho específico na parte de referências, né? Referências bibliográficas da geração Z. Mas é muito parecido com a geração Y, né? Que aí vem junto ali na parte de já saber e precisar dos estímulos para continuar trabalhando, né? Então, ele precisa ter uma rede social, ele vai lá, para, dá uma olhada, resolve uma coisa, escuta uma música, né? Não é muito diferente do que a gente está vendo. Constantemente conectados, redes sociais por dispositivos móveis, então conhece tudo sobre rede social, preocupados com o meio ambiente e sustentabilidade, então vem muito forte, né, essa parte de sustentabilidade, rebeldes sem causa, dificuldade de relacionamento pessoal, então eles têm dificuldade porque eles estão o tempo todo conectados e eles não sabem como que faz uma amizade, nunca conheciam uma pessoa, como que eu vou comunicar ela? Primeira coisa que ela vai perguntar, qual é o seu Instagram? Para me olhar primeiro, e aí ver se você pode ser minha amiga, se eu quero ser sua amiga. Mais ou menos nesse sentido. Então, é assim, ó, eles são muito conectados e, ao mesmo tempo, eles não têm muita a parte de afeto, de conquista, de saber conversar olho no olho, né? Então, isso é uma preocupação, né? Na verdade, até por conta de saúde mental. Então, fica aí a dica, depois eu vou escrever ali, mas tem um documentário muito bom na Netflix que fala que é o dilema das redes sociais e fala muito sobre geração Z. E essa geração Z, de quais problemas a gente está tendo na parte de saúde mental, por conta dessa conectividade, né? Eu preciso ser aceito, então eu preciso ter um like, eu preciso, né? Então, tudo isso gera um transtorno também. E aí, novas doenças a gente vai conhecendo nesse sentido também, né? Com over internet que eles falam, né? Over conectados, né? E aí, rebeldes sem causa, né? Porque por conta. Eles são chamados rebeldes sem causa muito pelos baby boomers. Porque por todas as dificuldades que o baby boomer já passou, o geração Z não teve. Não viveu uma guerra, né? Não viveu algumas coisas de ditadura. Ele não vê algumas dificuldades, algumas crises. Então, ele é considerado como rebelde sem causa por não ter esse sentido. Só que para a geração Z, o que ela acha? Ela acha que entregou para ele um mundo todo lascado. Então, aí o primeiro conflito é assim, geração baby boomers entende que o que existe é uma facilidade da vida de geração Z, tá tudo muito fácil, tudo muito na mão, tudo muita informação. Antes eles precisavam ler, precisavam conquistar, e hoje está muito mais fácil. E a geração Z já fala para baby boomers, não, você me entregou uma política, né, na lama, você me entregou um meio ambiente, uma Amazônia, que aí tá com um monte de desmatamento. Então, para eles, é como se o primeiro conflito, o grande conflito, o choque de gerações, a gente fala choque, porque eu vou falar um pouquinho sobre o conflito. O choque é algo negativo, choque entre gerações. Acontece muito nesse sentido. Um acredita que está muito fácil a vida do outro, e o outro já entende que teve algum erro ali que contra o mundo que eles vivem está cheio de poluições, né? Tudo isso pode estar gerando um conflito entre as duas gerações. Que aí a gente fala de choque. Conflito, a gente vai falar que nem sempre é negativo. Então, eu vou falar um pouquinho dos positivos e dos negativos. Quando eu falo choque, aí é negativo. Tá? Dificuldade de relacionamento, já falou. Ausência de paciência. Muito comum a geração Z não ter paciência, né? E ele não tem paciência para ele entender que o momento certo na carreira dele, para ele ser promovido. Ele não tem paciência para um projeto que ele precisa construir, precisa levar um tempo para que isso se concretize, né? Então, ele não tem paciência no relacionamento com as pessoas. E aí, cria um relacionamento por meio virtual e termina muito fácil. Em uma hora fala que ama a pessoa e depois de uma hora não ama mais. Então, assim, tudo isso é uma ausência de paciência, o sentido do relacionamento, né? E aí, instantaneidade, velocidade, senso de urgência. Isso é uma coisa muito característica deles. Eles querem velocidade em tudo,
né? Então, um lanche demorou a chegar 30, 40 minutos. Para a gente que já esperou horas para ser atendido, para eles é, né, um absurdo. Então, tudo é muito rápido, instantâneo, é na prateleira. O que eu posso pegar na prateleira e comer rápido, né? Não preciso esperar nada. Então, é muito comum do senso de urgência também da geração Z. E aí perde um pouco de qualidade, perde outras coisas nesse sentido, que a paciência nos ajuda, né? O tempo, né? Tem uma tia minha que sempre fala para mim que é o tempo certo para curar o queijo. É muito nesse sentido, tem um tempo certo para as coisas, né? E aí, baby boomers, né, entende um pouco mais essa parte do tempo das coisas. E a geração Z não tem esse entendimento, né? Então, falando um pouquinho da geração Z. Muito parecido, o que engaja eles é muito parecido com a Y, né? Que é usar outros meios para conversar. Uma coisa, a geração Z não tem paciência, é reunião longa. Reunião longa, ele já pega um celular ali, já fica agoniado. Acho que nem só a Z, né? A gente não tem muita paciência ali, já fica... E aí também eles têm fobia quanto à internet, a não estar conectado, não estar com o aparelho, né? Nasceram com isso, né? Então, eles têm uma certa fobia. E aí, isso aí a gente precisa ser trabalhado dentro de saúde mental também, que é muito comum, tá? Dele ter uma crise de ansiedade por algo que a gente vê como algo... né, que não deveria ser tão importante, mas para ele que é muito, que é a parte de conectividade ali, tá? Então, essa da parte de geração Z. Vamos entrar no conflito de gerações. Então, a gente vai falar o novo sentido da palavra conflito. Antigamente, a gente falava muito conflito no sentido negativo. E aí, eu estou trazendo aqui, na proposta da palestra, como algo positivo, tá? Também. Pode gerar bons resultados se bem administrado. Todo conflito, ele gera algo, se bem administrado, algo que vai crescer para todo mundo, vai ser algo novo para todo mundo, né? E se não tivesse tido aquele conflito, as pessoas não iam perceber, tá? Então, diferença entre crenças, valores e prioridades, consequências diretas da época em que foram criadas. É muito comum. Eu tenho uma crença, a Andrea tem outra, a Cíndia tem um valor, e aí são prioridades. Cada um vai seguir a sua crença, o seu valor, né? Então, isso não pode ser um conflito negativo, tem que ser um conflito positivo. E a gente vai falar sobre os funcionais e disfuncionais. São chamados esses conflitos, que no próximo slide a gente vai abrir sobre ele. Divergência de opiniões pode vir a ser benéfica para a organização. Então, eu tenho uma opinião diferente do outro, isso não tem que ser um problema, tá? Isso, na verdade, eu não concordo com você e tá tudo bem não concordar comigo, né? Então, isso vai gerar que outras opiniões, outras ideias podem surgir de outras opiniões, né? Então, e vai desenhando junto ali. E aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do que eu preciso, então, para entender que o outro não vai pensar igual eu, isso vai gerar algo positivo dentro da equipe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do papel da liderança, que é muito importante. A liderança tem que estar ali o tempo todo para entender quando o conflito é positivo e quando o conflito que pode estar trazendo algo que desengaja, na verdade, né? Que diminui o engajamento ali da equipe, né? E aí, falando um pouquinho sobre os conflitos funcionais, né? Aqueles que trazem bom resultado os funcionais, né? Para a organização. Então, motivam, eu posso trazer, por exemplo, numa discussão de duas ideias diferentes. Um tentando convencer com a sua certeza, com a sua verdade, né? E o outro também tem a sua certeza, sua crença, sua verdade, teve uma experiência também. Colocar os dois pode surgir uma terceira, né? Uma terceira decisão. Eu não preciso escutar só uma verdade, né? A verdade dele. Preciso escutar de todos para a gente junto, né? Ah, eu quero ir para a montanha, não, eu quero ir para a praia. Vamos para o lago, então? Ótimo, vamos para o lago. Mais ou menos nesse sentido, né? Então, a gente discutiu, um falou que queria, o outro entrou no consenso. Então, são conflitos funcionais, né? E conflitos disfuncionais, que aí geram um problema muito grande, né? Porque é a questão de diversidade. A mesma coisa que a gente tem conflito de diversidade, a gente tem conflito de multigerações. Porque a gente tem crenças diferentes, valores diferentes, prioridades diferentes, né? E como eu sei que é disfuncional? Porque gera para a equipe uma desmotivação. Ah, você acaba gerando um conflito ali onde só o outro vai ter vez, só o geração Z vai poder inovar e dar suas ideias, né? E aí acaba
gerando uma equipe, um desengajamento que os outros também vão entrar nessa briga, né, negativa, e vai querer defender o outro, e aí vai ser divisão, né? Um para um lado, outro para o outro, né? Então, isso não acolhe. Então, todo disfuncional é algo que não gere resultado, não gere, né, algo que os dois podem ter como algo positivo. E aí eu tenho a diferença em desafio e competição. Então, todas as gerações precisam entender que o objetivo final tem que ser o mesmo. A equipe tem que ser o mesmo, seu valor organizacional precisa ser o mesmo. Se eu tenho desafio, significa que eu vou unir. Então, nós vamos criar esse projeto para conseguirmos esse resultado. É união. Competição é alguém vencendo outra pessoa. É o individual. Com isso, eu tenho um conflito disfuncional. Tá? Assim que eu posso chamar. Então, desafio é união, nós vamos construir aquilo, e competição, eu vou vencer ele, eu vou vencer aquele indivíduo, né? Então, dentro das gerações, a gente tem esses dois tipos de conflitos, que eu achei bem interessante, porque isso acontece muito no mundo corporativo, né? Eu quero vencer por conta dele, mas está errado, a gente tem que vencer num desafio, gerar um resultado, né? Então, desafiar é melhor que competir, nesse sentido, né? Então, só para deixar claro exemplos aí de desafios que a gente precisa construir um desafio e não uma competição. Que aí, se for competição, a gente vai um contra o outro e não ali num senso comum. E aí, tem uma historinha bem legal, né? Até falei um pouquinho sobre storytelling, né? A gente vai falar um pouquinho que tem tudo a ver com isso, né? Que aí é a história dos 7 cegos sábios, né? Parece trava-língua, mas não é. A história dos 7 cegos sábios é que numa cidadezinha moravam 7 cegos, né? E eram sábios e sempre as pessoas tinham algum problema, tinham alguma dúvida, procuravam esses cegos para que eles possam falar, né? O que poderiam fazer. Então, são consultores, né? Que a gente chamaria hoje de consultores. E aí chegou os 7 cegos sábios, eles tinham uma discussão entre eles, que eles falavam muito sobre a verdade e eram competitivos. Sempre um queria estar mais certo que o outro, queria saber mais a verdade do que o outro. Então, eles eram competitivos e um competindo com o outro, que tem tudo a ver com o que eu falei no slide anterior. Quer ganhar o outro. E aí, um dos 7 cegos não gostou da discussão que eles tiveram lá, e aí sobre o que é verdade, o que significa verdade, cada um com a sua verdade, e ele foi para a montanha e deixou 6 cegos na cidade. E aí, o que aconteceu? Chegou um comerciante com um elefante africano. E aí, eles nunca tinham visto o tamanho do elefante, que era muito grande, e não sabiam o que era, que animal que era aquele, eles achavam que era outro animal. E aí o pessoal da cidade chamou os sábios para poder falar o que era, que animal que era aquele que eles nunca tinham visto. Cada um pegou uma parte do elefante. Um pegou a tromba e falou, isso aqui é um cano, né? O outro pegou na lateral e falou, isso é uma parede, isso é um muro. Aí o outro pegou lá no rabo, não, isso é uma corda ou uma serpente, né? Então, cada um tinha a sua verdade, né? O que achava que era. E aí veio o cego da montanha com uma criança. E aí ele viu aquela discussão ali, e aí perguntou pro menino, o menino contou o que estava acontecendo e falou assim, então desenha para mim o animal do jeito que você vê, falou pro menininho. O menino desenhou e ele passou a mão em cima do desenho e falou assim, todos estão certos, mas todos estão iludidos, porque cada um falou um pedaço da sua verdade, né? E assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo, né? Então, justamente isso, as gerações é isso. Cada um vê a sua verdade, a sua certeza e torna como a verdade absoluta, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa humildade de falar sobre cada um ter a sua característica, cada um ter o que ensinar e o que aprender, né? Então, e aí o mais difícil, a gente precisa entender isso, que o baby boomer, eles precisam desaprender. Para ele é difícil isso, nós precisamos desaprender, porque ele precisa tirar alguma coisa para encaixar outra. E para ele é muito difícil isso, né? É muito difícil para a gente. Muito difícil a gente desaprender algo,
né? Porque a gente já tem essa experiência, já tem nossas crenças, a gente já tem os valores, né? E aí, essa história tem muito a ver com os choques de gerações, acontecem isso, quando cada um tem a sua verdade, né? E se a gente olhar um todo, é um elefante. O elefante é um propósito que a gente tem junto. A organização quer uma coisa só e a gente está brigando por outra, né? Então, nesse sentido que eu acredito que tem tudo a ver essa história para a gente ter, olhar o todo, a parte sistêmica, né? No macro, né? Se eu não estiver pegando só no rabo ou só na tromba do leão, do elefante, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né? Então, a gente tem que conhecer a história do outro para ver o todo também. Então, falando um pouquinho. E aí, o papel da liderança, né? Então, como que a gente vai responder aquela primeira pergunta que a gente colocou lá no começo? Como integrar, né? Conflitos positivos. O papel da liderança tem que instigar esses conflitos positivos. Eu escutei escutei um profissional, agora vou escutar o outro, vou saber, vou perguntar para alguém que tem experiência, vou perguntar como que faria isso de uma forma diferente, de uma nova ferramenta, uma nova forma de fazer, de pensar. Então, trazer conflitos positivos, né? Trazendo desafios positivos ali junto com a equipe. Somar a dedicação do Baby Boomers, então ele tem uma dedicação, uma experiência. A experiência interpessoal da geração X, que ela tem uma facilidade de conversar com as pessoas, e o arranjo e a inovação da geração Y. Se eu pegar e saber mapear o que cada um tem e juntar isso, me traz resultado muito mais rápido, muito mais concreto, né? E não gera o conflito negativo, que seria a competição, né? Líder se preocupar com o bem-estar e satisfação da sua equipe. Transmitir os valores da empresa para que consigam trabalhar com os objetivos da organização. É um mesmo objetivo, o mesmo resultado. Então, é todo mundo colocar na mesa e falar qual que é o objetivo que eles precisam trabalhar junto. Então, isso é o principal, né? Transmitir o valor da empresa, o que a empresa quer. Independente se vai ser na nova ferramenta, ou se vai fazer na moda antiga, a moda nova, é o resultado, é o fim que interessa, né? E aí, quais os objetivos em comum entre equipes multigeracionais? A gente também tem objetivos em comum, tá? A gente não tem só diferença entre gerações, tá? Então, a gente precisa trazer um pouquinho essa discussão e falar um pouquinho do que há em comum entre todos. Se eu tenho uma equipe e ela tem um objetivo, esse é o objetivo em comum deles. É entregar aquele resultado, é fazer aquela entrega, né? Então, esse objetivo precisa ser falado. Para isso, como que eu vou conseguir para que todo mundo tenha esse objetivo em comum? Iniciativa, alguém tem que fazer. Então, alguém vai fazer, nós vamos fazer. Então, alguém precisa ter, e eu lidero o papel disso. Nós vamos fazer dessa forma. Comunicação, o principal é a comunicação entre as gerações precisa estar clara a comunicação de cada uma, né? A forma de falar, como falar, né? Se eu sei que uma pessoa não gosta da forma que eu falo, eu preciso trabalhar isso para fazer a comunicação, porque a comunicação é responsável pela comunicação é quem está comunicando. Então, como que eu vou melhorar essa forma de fazer essa comunicação? A humildade sempre, tanto por exemplo, um Baby Boomers que tem um gestor dele que é a geração Y. Ele tem que ter a humildade de saber que o gestor dele precisa aprender com o gestor, assim como ele pode ensinar também o gestor. Então, essa humildade de ambos, eles, é o que vai construir a relação, uma relação de aprendizado, uma relação boa, né? E o resultado que é o final. Então, se eu tiver a iniciativa do líder ali, de começar a entender e trazer isso, não é alguém que precisa resolver, é nós, né? Trazer um pouquinho desse nós, comunicação e humildade para um aprender com o outro, eu tenho um resultado, eu tenho meu objetivo e resultado principal, né? E aí, contudo, buscar colaborações e pontos em comuns. Então, todas as gerações unidas precisam buscar colaborações e pontos em comuns. Então, a gente tem que parar um pouco de falar das diferenças e vamos falar mais sobre pontos em comuns? O que nos une? O que traz a gente aqui, né? E aí, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, pegassem um papel ou então escrevessem do lado do chat. Vocês vão escrever duas palavras que vocês gostariam de ensinar para gerações futuras, geração Z,
as gerações futuras, para os filhos, para os netos, duas coisas. A humildade, eu queria ensinar sobre empatia, né? Então, tudo isso pode gerar o que você gostaria de ensinar. Aí vocês vão escrever aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, para as novas gerações, né? O que você gostaria de ensinar para eles. Então, antes de passar para o próximo slide, eu queria que ficasse muito claro quanto a isso. É buscar colaborações e pontos em comuns. E parar de falar só das diferenças, né? O que a gente tem... Quando eu falo colaboração, eu estou falando, por exemplo, da pandemia. Na pandemia, mostrou que a gente precisa ser colaborativo. Se a gente não seguir, o outro não usar a máscara, não colaborar, né, com não sair de casa, não ficar... fazendo, né, eventos, enfim. Se eu não tenho essa colaboração, eu tenho mais mortos. Então, tudo isso na pandemia gerou colaboração. E a gente viu que a gente consegue ser colaborativo, sim. Basta querer e todo mundo está engajado, né? Então, falando um pouquinho disso. E aí, antes de a gente finalizar, é um vídeo muito bom e uma indicação que o que podemos aprender com o filme Senhor Estagiário. Quem não viu, esse filme é muito bom. Ele fala muito sobre essa parte de gerações. E é um estagiário de 60 anos que entrou numa empresa que é nova, né? Startup, né? Uma startup de vendas de roupas. E aí ele aprende e ensina ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas para aceitar ele tem a história dele, a experiência dele, que aos poucos ele vai mostrando, ele vai se soltando, e aí aprende muito, muito, muito. Acho que até a Andréia ficou de assistir, né, Andréia? Com a sua filha, você tinha comentado com a gente que ficou de assistir o filme por conta dessas dicas, né? E aí tem empresas, não sei se vocês sabem, que já está aderindo a estagiário a partir de 60 anos. Então, tem empresas que estão voltando os baby boomers ali por conta da experiência, né? E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês um vídeo agora, falando sobre os pontos principais que esse estagiário no filme ele traz como ensinamento e aprendizagem, tá? Então, pessoal, esse é um pouquinho, né, do que fala das aprendizagens que a gente tem nessa parte que fala das mudanças, né, das gerações, de como pode ser lidado. E aí, então, falando um pouquinho, eu queria só abrir ali, se alguém queria compartilhar as duas palavras que anotou, para a gente finalizar, se alguém gostaria de compartilhar. Alguém, não sei se alguém colocou ali na... Não, Paula, aqui só estão te dando os parabéns, dizendo que foi um show de conteúdo e que aprenderam muito, diz a Ana Carla. Acho que agora só compartilha a tua última página. Isso. E aí, para finalizar, então, eu coloquei isso aqui porque eu acho que tem muito a ver uma frase do Bill Gates, né, que é cofundador da Microsoft. Conforme você envelhece, seus interesses e habilidades evoluem. Meu conselho é estar aberto às mudanças, né? Então, nesse ano a gente aprendeu que as mudanças são inesperadas, podem durar meses, inclusive. Então, falando um pouquinho para a gente sempre ter a cabeça aberta, né? Humildade, cabeça aberta, que tudo pode acontecer e a gente precisa saber lidar com elas, né? Então, é isso. Excelente! Parabéns, Paula. Olha, tem algumas palavras aqui, tá? As palavras são paciência e compaixão, que está escrito aqui. Depois, deixa eu ver o outro aqui. Compreensão e respeito. Eu acho que são essas. E para quem está perguntando aqui, sim, vai ficar salvo. A gente disponibiliza no YouTube do Trainer de Sucesso, tá bom? E também para quem é nosso aluno, a gente disponibiliza na nossa plataforma do Hotmart. Aproveito para dar mais um aviso que quem precisa de algum certificado dessa palestra precisa deixar no bate-papo seu nome completo, seu e-mail e o seu telefone celular com código DDD para que a gente possa enviar para você o certificado dessa palestra de hoje incrível com a Paula. Se alguém tiver mais alguma
colocação, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade aqui no bate-papo para a gente poder responder a Paula. Ana Carla, a gente já deu o feedback para ela da avaliação anterior. Então, hoje nós não teremos link para avaliação, tá bom? Bem oportuno o tema que a Paula trouxe para a nossa discussão, e eu particularmente sou apaixonada por comunicação e gestão de conflitos, e é o que a gente vê hoje, né? Bem o que está demonstrado aqui, tanto no filme, quanto nas palavras, nos slides que a Paula trouxe. É um choque de geração, que sim, gera conflito, mas a gente tem que levar para o lado saudável, porque o conflito nem sempre ele traz consequências ruins, nem sempre ele é disfuncional. E que o que se busca hoje, inclusive, incentivar, a visão interacionista fala isso, é incentivar o conflito que venha de processos, de tarefas, e que seja para o crescimento coletivo de equipes e de pessoas dentro das organizações. Então, essa visão contraditória, uma visão ambígua em relação a alguma coisa, ela faz parte, né, do crescimento de cada um de nós, e isso deve sim ser incentivado. Mas também a gente tem que ter esse olhar sobre as gerações e sobre as particularidades de comportamento de cada geração, para também a gente saber como lidar melhor, porque muitas vezes o conflito advindo de choque de personalidade, ele pode ser disfuncional, e a gente, entendendo essas diferenças, vai fazer com que a gente saiba também quais são as melhores formas, ferramentas, técnicas ou métodos para gerenciar tudo isso que está aí e que é a nossa realidade, né? Da vida que a gente vive no nosso cotidiano no trabalho. É isso. Paula, quero te parabenizar pela palestra, pelas colocações, por as contribuições que você trouxe aqui para a gente, e deixar aí, não sei se a Cíndia quer falar alguma coisa, mas eu da minha parte me despeço, agradeço a participação de todos aqui, muito obrigada, e se alguém quiser deixar também no direct para nós, não quiser colocar seu telefone, seu e-mail aberto aqui para que todos vejam, pode passar ou para Andréa Saad, ou para Cíndia Bressan, ou para Miriam, passar ali que a gente pode mandar o certificado de participação dessa palestra aqui para vocês. Muito obrigada por todos que estavam aqui com a gente, participaram desse momento, e fiquem conectados com a gente aí nas redes sociais, que enquanto elas se despedem, eu vou colocar aqui o nosso Instagram, o do Trainer de Sucesso meu e do Instituto Bressan também, para que vocês possam acompanhar as novidades que vem aí para 21. Grande beijo e obrigada por tudo. Paula, parabéns. Eu quero te agradecer e te parabenizar. E eu quero dizer o quanto a vida é linda. Porque você começou falando, olha, eu ouvi esse tema numa aula sua, aprendi, me interessei e hoje eu aprendi com você. E a vida é cíclica. Hoje eu aprendi sobre o tema, sobre insights. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, olha que legal isso. E aprendi muitos insights com você sobre o tema também. Para uma aula que eu ainda ministro, muito tempo depois, porque é um tema que não sai de moda, muito pertinente, muito presente nas relações do dia a dia das empresas. Parabéns! Foi um prazer estar aqui com você. Um prazer estar aqui com todos. Quero aproveitar para dizer boa noite a todos e agradecê-los. Paula, se você quiser finalizar, beijos! Só para finalizar, né? Eu acho que essa palavrinha que cada um pensou, colocou aí, é só para a gente pensar em ensinar e aprender, né? Então, a gente também tem que ter isso de ensinar, mas aprender. Então, exemplos, humildade, o que eu posso aprender? A gente está na pandemia, a gente está cuidando dos nossos, né, nossos avós, nossos pais, e a gente está ensinando os nossos filhos, e é muito pelo exemplo, né? Então, pegar essas palavrinhas e usar também com as gerações anteriores também, né? E aprender um pouquinho com elas. Acho que é isso, né? Obrigada pela oportunidade. Amo estar com vocês, amo poder falar um pouquinho. Obrigada, carinho de todo mundo, tá? Que esteve presente aqui na quarta-feira, 10 horas. Então, isso mostra o quanto estão interessados em aprender, né? E trazer isso de uma forma que gere aprendizado onde estiver, com quem estiver, né? Acho que é isso. Muito obrigada, viu, meninas? Beijo, boa noite.
Tchau, gente. Até mais. Se cuidem, tá? Tchau.